Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso devocional de todos os dias. Hoje num formato um pouquinho diferente, não estamos ao vivo, mas não vamos quebrar a sequência da nossa jornada de 40 dias, nossa preparação para a Páscoa, né? Então nós estamos fazendo aqui o devocional da Quaresma. Para você que tem acompanhado desde o dia 1, hoje nós estamos no dia 15. E para você que entrou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um canal onde a gente estrutura pilares e hábitos para que nos tornemos cada vez mais conscientes e busquemos cada vez mais a nossa estrutura emocional, a nossa identidade resgatada. E o devocional faz parte de um dos pilares que nos ajuda a manter esse equilíbrio e essa consciência. Então, não estamos aqui para falar de religião, não estamos aqui para falar de nenhuma instituição, de nenhuma igreja, mas estamos aqui para falar de Deus e de como uma relação desenvolvida com Deus pode nos trazer e nos beneficiar no nosso dia a dia. Então, é uma espiritualidade consciente aplicada no nosso dia a dia. Então, vamos lá para o dia 15. Hoje é dia 4 de março e o tema central hoje que nós vamos tratar aqui é regeneração. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o fato de sermos adotados, de sermos filhos de novo, e de não precisarmos mais viver tentando nos fazer ser aceitos. E hoje nós vamos falar regeneração. Não é uma reforma de comportamento seu, mas é um novo nascimento. Eu amo esse texto, eu amo essa teologia, eu amo esse tema, nascimento, novo nascimento. Talvez seja diferente para você o que nós vamos falar aqui hoje, mas fica até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado se você permanecer. Bom, o versículo âncora de hoje, todos os dias a gente tem trazido um versículo âncora, certo? Então, o versículo âncora de hoje é: necessário vos é nascer de novo. E hoje nós vamos ler em João, né? João está onde, gente? Como nós sempre temos dito, né? A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Então, João está lá no Novo Testamento. E qual é o texto? É João capítulo 3, versículo 7. Então, João está dizendo assim: vocês podem fazer de tudo, vocês podem, como eu venho repetindo dia após dia, vocês podem ter boas práticas, vocês podem ser boas pessoas, vocês podem fazer o bem para o próximo, vocês podem tudo, mas ainda sempre será necessário você colocar Deus no centro da tua vida, através da pessoa de Jesus. Então, é necessário que você nasça de novo. E é interessante aqui que não é um nascimento, obviamente, não é um nascimento físico, é um nascimento espiritual, é um nascimento da tua alma. Então, quando João diz que você tem que nascer de novo, significa que você tem que ser, não é só transformado, mas você tem que ser regenerado na tua essência. A única pessoa que pode fazer isso por você é Deus, né? Porque Ele consegue efetuar nas nossas entranhas esse tipo de mudança que nós precisamos vivenciar. Então, aqui no contexto, você que está comigo desde o dia primeiro, você está acostumado que eu sempre trago um contexto histórico, cultural, alguma coisa que nos remeta ao motivo pelo qual escreveram o que foi escrito. Então, não foi as palavras e a forma como eles escreviam a Bíblia não era aleatória. Existiam motivos por trás disso. Então, Jesus diz isso a Nicodemos, né? João que escreveu, mas é uma fala de Jesus. Então, um líder, olha só, Jesus estava falando aqui com um grande líder religioso, um conhecedor da lei, ou seja, Nicodemos era um homem extremamente culto, um homem extremamente letrado, um homem que conhecia a lei de Moisés no Antigo Testamento, ou seja, ele era uma pessoa muito importante. Jesus não estava falando com uma pessoa comum naquele momento. E ele diz isso, a declaração ela é praticamente escandalosa, porque não basta tradição religiosa nesse caso. É necessário transformação interior e sobrenatural. Então, o que Jesus estava comunicando para Nicodemos? Olha, Nicodemos, não adianta você conhecer a lei de frente para trás, de trás para frente.
Não adianta você conhecer os mandamentos de Moisés de cor, não adianta você conhecer os costumes, não adianta você guardar todos esses mandamentos e costumes, ainda é necessário que você sofra uma regeneração profunda e que não depende da lei. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, um grande líder religioso. É como se você dissesse para alguém hoje que tem uma vida muito separada, uma vida muito diferente, uma vida que conhece, né, todas as regras e todos os ritos e todas as crenças e rituais de uma religião, uma pessoa altamente instruída, e como você dissesse assim, ó, ainda falta alguma coisa. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, ainda falta alguma coisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa passar por uma regeneração transformadora interna e sobrenatural. Então imagina a cabeça de Nicodemos quando ele ouve Jesus declarando isso. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Não saia daqui, porque o que eu vou falar para você agora é muito importante. E antes de nós continuarmos com esse vídeo, eu quero que você invista alguns segundos apenas. E você não vai pagar nada por isso, é gratuito. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, Transformando Cicatrizes em Força, clica no botão agora de inscreva-se. É gratuito e não demora. E a segunda coisa que eu quero te pedir para você fazer agora, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilha o conteúdo do nosso canal com mais pessoas que precisem ouvir sobre isso que nós estamos tratando aqui dentro dessa página. Então, tira uns segundinhos agora e coloca o dedinho aí, inscreva-se e compartilha com mais pessoas. Eu costumo brincar aqui que a gente compartilha, às vezes, muita notícia ruim que sai, e a gente compartilha muita coisa engraçada e brincadeira. Quando chega na hora séria, para nós compartilharmos conteúdo de valor, talvez você pense assim, eu não vou incomodar o fulano com isso, o fulano nem vai olhar. Engano seu. Tem muita gente que está em espera, tem muita gente que está indo em busca de um conteúdo que possa ajudá-lo. Então faz isso. Se inscreve, se você ainda não é inscrito, e compartilha esse conteúdo. Então vamos lá. Como é que a gente traz isso para dentro do contexto bíblico e não religioso, tá? Olha só, dentro daquilo que nós estamos tratando aqui, o que essa declaração de Jesus a Nicodemos, o que ela não é? Tá? Então nós já falamos aqui o que ela é, e agora eu quero exemplificar para você o que essa declaração necessário é que você nasça de novo. O que ela não é? Ela não é terapia, certo? Isso não é fruto de terapia. Ela não é autodesenvolvimento. Poxa, Daiane, mas você vem falando tanto sobre isso na página. Sim, porque existem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. E existem outras coisas que só Deus pode fazer por nós. Então, ela não é um ajuste moral. Não é você mudar algumas práticas suas, alguns hábitos seus. Não é disso que se trata nascer de novo. Não é mudança de natureza, até porque você não vai deixar de ser um humano. Você não vai deixar de ser uma pessoa propensa a errar o alvo. Né? Quem está comigo desde sempre sabe. Quando a gente fala de errar o alvo, a gente está falando de pecado. Então, não é uma questão de mudança de essência. Eu vou mudar agora o que eu faço. É uma questão de uma obra sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E como que isso é viabilizado? A cruz torna possível o novo nascimento. Só a cruz torna possível o novo nascimento. Por isso que a gente sempre diz aqui, todos nós somos perdoados, justificados, adotados na família de Deus, nós somos eleitos dele, nós somos reconciliados na nossa relação com ele, somos justificados, absolvidos, só que tudo isso depende se nós estamos em Cristo. Lembra que eu disse que quem está em Cristo, nova pessoa nova criatura? Então é só através dele e da cruz que esse novo nascimento vai acontecer na tua vida. Então eu quero te fazer agora um confronto saudável.
Você tenta melhorar, por exemplo, a tua velha versão, né, aquela pessoa que você era, ou permite que Deus gere algo novo na tua vida? Você vive na tentativa de melhorar a tua velha versão, ou você permite que Deus crie coisas novas dentro do teu ser, dentro de quem você é? Não quer dizer que você vai ser outra pessoa. Não quer dizer que você vai ser transformado em outro ser humano, não é isso. Mas Deus vai começar a gerar coisas diferentes em você, que talvez você não pudesse, talvez não, que você não vai poder fazer. Então você tenta melhorar a velha versão ou você permite que Deus gere algo novo? Muitas cicatrizes persistem na nossa vida porque a modificação aonde? Eu sempre vou falar isso aqui. Há uma modificação externa e não tem uma transformação interna. Então, presta atenção. De nada adianta eu vestir novas roupas, eu falar diferente, eu olhar diferente, se dentro, lá no fundo da minha alma, não houve uma transformação, uma mudança. Então, vamos para as nossas aplicações práticas? Eu quero que você, agora, se você estiver dando isso, pegue um papel e uma caneta para depois você não esquecer. A primeira coisa que você vai fazer, examine a sua fé cultural ou regenerada. Se sua fé for cultural, ela está baseada nos princípios, nos hábitos, em tudo aquilo que é da cultura. Então, nós vamos ter uma fé em cada cultura. Por quê? Porque ela vai ser moldada pela cultura, nós já falamos disso aqui. Ou se a sua fé é regenerada. Onde está teu coração? Onde está a tua fé? Se ela estiver em Deus, como Ele é o centro, você vai saber distinguir a diferença de uma fé estruturada numa cultura e uma fé estruturada, regenerada em Deus. Peça a Deus que revele áreas mortas. Quais são essas áreas mortas na tua vida que precisam regenerar-se, que precisam de transformação? Quem sabe você já foi uma pessoa amorosa, você já foi uma pessoa mansa, você já foi uma pessoa que tinha um coração grande para ajudar o próximo, e hoje, por algumas coisas, algumas cicatrizes, você silenciou e deixou morrer muitas coisas boas. Então, permita que Deus te mostre e que Ele regenere isso em você. E substitua um hábito antigo por uma prática espiritual intencional. Então, por exemplo, quando eu percebo que alguma coisa na minha personalidade ou no meu jeito quer voltar a ter domínio sobre mim, eu paro no momento em que eu consigo detectar isso. E eu sempre, eu elevo meu pensamento. Elevar significa levar a Deus. Eu elevo meu pensamento a Deus. Eu digo, Deus, eu não quero voltar a ser esse tipo de pessoa. Né? Então, isso é uma prática espiritual consciente. Ou então, muitas vezes, eu paro por alguns segundos, eu respiro bem fundo e eu reflito. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Eu ensino muito isso para minha filha mais nova. Quando você estiver na dúvida, pergunte-se, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus falaria isso? Jesus faria isso? Jesus reagiria dessa forma? Essa é uma maneira de você também ter uma prática espiritual intencional, é uma maneira de você fazer um bom julgamento. E a pergunta que eu sempre trago no final do nosso devocional, a pergunta penetrante de hoje. Sua vida, presta atenção, a sua vida, a sua maneira de viver, ela evidencia um novo nascimento, ela mostra, as pessoas conseguem ver um novo nascimento em você, ou apenas um comportamento ajustado? As pessoas conseguem ver a essência diferente que você está carregando? Que você é uma pessoa diferente? Ou você tem um comportamento ajustado dentro de um padrão? Um comportamento dentro de uma caixinha cheia de limites? Você demonstra essa transformação intrínseca dentro de você? Ou você só fez alguns ajustes no seu comportamento? Porque se for alguns ajustes no seu comportamento, isso é bom?
mas isso não se sustenta no longo prazo, porque mudança verdadeira, ela só é sustentável a partir do momento que ela vem de dentro. Então essa é a pergunta de hoje, vou repetir para você. Sua vida, sua fé, ela evidencia um novo nascimento, uma regeneração profunda e completa, ou você apenas tem um comportamento ajustado? Então essa é a pergunta que fica de reflexão para você hoje, e amanhã a gente vai estar juntos aqui de novo, tá bom? Muito obrigada por ter entrado nesse vídeo. Eu espero que esse conteúdo te faça refletir de uma maneira positiva e que você possa entender que desenvolver a tua fé é um pilar para que você tenha uma vida em equilíbrio. Fica com Deus, excelente dia para você e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser, ao vivo, para mais uma live. Hoje nós fizemos gravado, como eu tinha avisado, porque eu tive um compromisso pessoal e não vou poder entrar ao vivo. Mas você está aqui para a gente não quebrar a nossa quaresma com o dia 15, tá bom? Fica com Deus, um beijo grande para você.